tá indo para as festas de final do ano e tá apavorada só de pensar, vou engordar, vou ganhar peso, vou me perder no meio daquele monte de comida que tem lá e todo o meu esforço do ano inteiro vai acabar indo pro ralo. Isso já deve ter acontecido outras vezes na sua vida e por isso faz muito sentido ter essa preocupação nesse período do ano que vai se encerrando e que vai trazendo muita comida pra gente aproveitar, né? Eu sou a Gladys, nutricionista, sou fascinada pelo tema emagrecimento e aqui eu ajudo mulheres a terem a sua ansiedade ao comer reduzida e assim emagrecerem o quanto desejarem, o quanto quiserem. E a temática de hoje, o nosso assunto de hoje justamente é esse: o que comer para emagrecer durante as festas de final do ano, qual é o ponto-chave para conseguir aproveitar todas as comidas que acabam sendo oferecidas sem se privar, mas ainda assim conseguindo manter os resultados de emagrecimento, conseguindo emagrecer ainda nesse período crítico do final de ano e das festas, das férias também. Então, se você que tá aí tá preocupada com isso, fica tranquila que esse vídeo vai te salvar, esse vídeo vai te ajudar, principalmente se você tá preocupada aí com o Natal, com as férias. É muito provável também que você vai se preocupar também com outros eventos que vão chegar logo depois, como por exemplo a Páscoa, o aniversário, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Dia dos Namorados, os finais de semana que vão sempre se fazer presentes aí na nossa vida, na nossa forma de se alimentar. E sabe por que eu digo que se você está preocupada com o final de ano, você também está preocupada com todo o restante do ano que vai chegar? Porque você provavelmente está numa condição, numa posição onde você ainda está sendo dominada pela comida e não está em paz com ela. Ela ainda está dominando você e não é você que domina essa relação. É como naquele jogo do campo minado, sabe? O jogo da batalha naval. Muitas vezes podem ter acontecido muitas coisas que você fez de positivo no seu emagrecimento. Você pode ter, inclusive, conquistado muitas coisas boas e positivas que te ajudam, tá? Que te impulsionam, mas esses eventos, como o final do ano, as férias, a Páscoa, o Ano Novo, os aniversários, os finais de semana, eles são como se fosse aquela bomba do campo minado que, se estourar, acaba com tudo e acaba impedindo você de conseguir organizar de novo toda a sua estrutura que estava te fazendo emagrecer, que estava te ajudando com a ansiedade, que estava fazendo as coisas darem certo. E esse exemplo foi trazido por uma paciente minha, inclusive, que percebeu dentro do processo dela como alguns alimentos minavam todo esse campo do emagrecimento dela. Então ela trouxe isso para mim, achei bem interessante. Mas é justamente por isso que eu tô aqui, porque eu quero ajudar você. E no final dessa conversa eu vou explicar com detalhes qual é o ponto-chave para resolver essa situação de uma vez por todas e você passar a assumir o comando da sua alimentação para não precisar mais se preocupar quando chegarem eventos, quando chegarem épocas de festas, quando chegarem finais de semana e poder viver em paz ao longo da sua vida com a sua alimentação, tendo resultados a partir disso e diminuindo a sua ansiedade ao comer também a partir disso, tá bom? Então, eu sempre falo que, de fato, a forma mais eficiente da gente conquistar um emagrecimento ou se afastar dele é através da comida, sim, tá? Então, quando a gente se depara com festas de final de ano, com as férias, que são momentos onde tem muita comida disponível, onde tem muita comida envolvida, pode bater aquela ansiedade para comer, que acaba derrubando o seu emagrecimento e depois dificulta a tal da retomada, o tal do voltar. Dificulta de você encontrar de novo o caminho que você estava antes e que você já estava tendo resultados, que estava fazendo bem.
Porque as comidas, né, nesse período do ano, nos eventos, nas festas, nos finais de semana, são diferentes. Por que a gente acaba muitas vezes perdendo esse comando nesse período do ano, nesses contextos? Porque as comidas, elas são diferentes, elas são preparadas de outras formas, elas geralmente têm ingredientes que ao longo do ano muitas vezes a gente não usa, são mais elaboradas, porque ao longo do ano muitas vezes a gente não tem tempo para parar, planejar uma comida, preparar com gosto, sentar e saborear. Então a gente acaba cedendo muitas vezes nesses momentos por isso, e também porque o ambiente que a gente acaba se envolvendo nesse final de ano, nas festas, nos eventos, nos finais de semana, é um ambiente propício para fazer a gente comer mais. Por quê? Porque a gente tá com outras pessoas, a gente tá com a família, a gente tá ouvindo música, a gente tá relaxado, a gente tá despreocupado. Então a gente acaba não pensando muito na forma que a gente vai se alimentar. É meio que aquele contexto, ele influencia a gente a comer de um determinado jeito e a gente simplesmente come daquele jeito. A gente simplesmente responde à forma de comer que o ambiente está incitando, está impulsionando, está incentivando. Então, nesses momentos, a gente não quer pensar em nada, a gente não quer ter muito compromisso, a gente não quer estar muito preso a as coisas, né, de uma forma geral. E a comida, ela entra nessa jogada também. A gente não quer ficar pensando no que vai comer, sabe? E meio que a gente vai só comendo o que tá mais pronto, o que tá mais gostoso, o que alguém oferece, o que alguém paga, o que tá ali disponível. E aí entra uma grande questão que a gente precisa pensar quando a gente fala em o que comer para emagrecer mesmo nas férias de final de ano. Aqui a gente vai ter que refletir um pouquinho. Porque quem quer manter o peso ou até mesmo dar os primeiros passos em direção a um emagrecimento para o ano que está chegando, para o ano que está iniciando, é preciso sim pensar na comida. Mesmo que estejamos de férias, mesmo que estejamos aí num momento de relaxamento, é preciso pensar na comida. Por quê? Porque pensar na comida não se trata apenas de o que você come, mas também no porquê você come, no como você come, tá? E essa nota de esclarecimento eu quero deixar aqui bem pontuada, tá? Quando eu falo pensar na comida durante as férias, durante o período de final de ano, durante os eventos de um ano inteiro, eu não falo em dieta, eu não falo em restrição, eu não falo em proibição, tá? Pensar na comida, quando eu falo isso, é comer e escolher os alimentos com consciência. Por quê? Porque é isso que vai fazer você aí emagrecer o quanto você quiser. É isso também que vai fazer a sua ansiedade na hora de comer diminuir, tá? Ser suprimida. Então você não vai precisar mais viver se preocupando toda vez que tiver uma festa ou um evento, se você desenvolve uma consciência alimentar. Por quê? Porque isso te empodera sobre a comida. Lembra que lá no início eu falei que se você está preocupada com ganhar peso nesses momentos todos, você não está no comando da sua alimentação? Pois é, para você não se preocupar mais com esses períodos de encerramentos, com finais de semana, você precisa estar no comando. E para estar no comando, você desenvolve consciência alimentar. Isso faz você ter menos ansiedade ao comer e, consequentemente, você emagrece o quanto quiser. Não importa o período do ano. Pode ser Natal, pode ser Páscoa, pode ser Ano Novo, pode ser férias, pode ser final de semana, pode ser aniversário, casamento. Não importa, porque você conseguiu assumir o comando dessa sua alimentação. E quer saber como que faz para assumir o comando da alimentação? Eu vou te explicar. Para você conseguir fazer isso, lá nas suas férias, lá no final de ano, lá nos eventos, existem alguns passos, algumas coisas que são importantes. E a primeira delas é você pensar, pensar, a gente tá falando sobre pensar na comida, tá? Você pensar onde você vai estar. É na praia, com os amigos, com a família, é em outra viagem para algum outro lugar, é no interior, é na sua própria casa, onde você vai estar no final do ano, nas suas férias.
Em que lugar físico você vai estar, tá? E aí, como costuma ser nesse lugar? Ai, tem muita gente, as pessoas cozinham muito, a gente acorda já pensando no que vai comer na hora do almoço, a gente almoça já pensando no que vai levar junto pra praia, pra cachoeira, pro passeio da tarde, a gente já sai pensando no que vai fazer à noite. Como é nesse lugar, no que diz respeito à comida e a como você se relaciona com isso tudo, tá? Como que são preparadas as refeições, como que se lida com a alimentação nesses momentos, nesse período. É importante pensar nisso, tá? Depois, como você, dentro desse contexto todo, como você costuma agir? Você passa beliscando, você come até a barriga doer, ou você não tá nem aí, quer comer mesmo, quer aproveitar, depois você vai parar para avaliar como foi, o que aconteceu, o que não aconteceu, se foi positivo, se não foi, se você ganhou peso, se não ganhou, se isso te preocupa, se não te preocupa. Então, qual é a sua posição, qual é o seu comportamento dentro disso tudo, desse momento de férias, desse momento de confraternização, desse momento de final de ano? É importante aqui que você preste atenção, que você observe quais são os gatilhos que existem, que desencadeiam a forma como você se alimenta nas férias no final do ano. O que são gatilhos? São aquelas situações que provocam você, aquelas situações que fazem você comer, aquelas situações que colocam você talvez até no piloto automático da alimentação. O que isso quer dizer? Bom, quando a gente se reúne para fazer um churrasco, para fazer um almoço, e é o fulano que faz o churrasco, e a ciclana que faz os acompanhamentos, e aí já tem o chopp, e aí eu tomo o primeiro gole, e aí já foi, quando eu vi eu não parei mais, passou toda a tarde, eu comi e bebi toda a tarde, nem me dei conta, nem prestei atenção. Então, o que são as coisas que existem no dia a dia, das férias, do final de ano, que fazem você engatilhar no piloto automático e não conseguir se manter no comando? Será que lá na praia, quando passa o vendedor de picolé, já é um gatilho para você, toda vez que ele passa, comer um picolé? Ou toda vez que você tá com sede, ir lá e beber uma caipirinha, um drink gelado e não uma água? Enfim, busque identificar aí na sua rotina das suas férias o que costuma gerar o piloto automático, que faz você comer de repente sem conseguir manter o comando. Isso vai ser importante, tá? Por quê? Porque a gente precisa olhar para o nosso comportamento. Muitas vezes a gente reclama, eu vou estar nas férias, e aí a fulana vai estar lá, e aí é muita comida, e o ciclano também, que bebe muito, e a gente vai pra praia, e todo mundo quer comer e beber, e eu quero emagrecer, e eu tô no meio desse contexto. Gente, uma coisa que é importante, tá? Pensar em o que você pode fazer de diferente apesar desse ambiente, porque esse ambiente, ele é muito provável que vá se repetir ao longo de toda a sua vida. Se você sempre passar as férias, o final de ano, os eventos desse jeito, esse ambiente ele continua sendo igual para sempre, tá? Mas se você quer emagrecer e sabe que isso tá atrapalhando os seus resultados, isso tá impedindo você de alcançar, então é importante que você pense no que você pode fazer de diferente. Por que pensar no que você pode fazer diferente? Porque o ambiente vai ser o mesmo. E a gente não tem o poder nem o direito de mudar os outros, mas a gente tem o poder e o direito de mudar a si mesmo. A forma como a gente pensa, a forma como a gente age, a forma como a gente come. Até porque isso já é difícil o suficiente, né, gente? Mudar a si mesmo, mudar as coisas que a gente faz já é difícil. Imagina tentar mudar o outro por um objetivo que a gente tem. Porque daqui a pouco a gente tá lá nas festas de final de ano, nas férias, com muitas pessoas que não têm o mesmo objetivo que a gente, que não estão preocupadas com as mesmas coisas que a gente está. Então não faz sentido esperar que os outros modifiquem o ambiente para nos favorecer. Não, a gente precisa fazer isso por nós mesmos, mudar o nosso ambiente, primeiro interno, pensando sobre tudo isso que eu falei, para depois conseguir transferir isso para o externo, para que esse campo minado não acabe explodindo todas as nossas oportunidades de fazer melhor dessa vez, porque esses momentos vão existir pelo menos uma vez por ano
Então a gente precisa aprender a lidar de uma forma diferente com eles, tá? E aí eu vou dar algumas orientações para você sobre como fazer isso para realmente conseguir comer de uma forma no final do ano que vá diminuir essa ansiedade por comida que esse ambiente acaba trazendo e fazer propiciar a você um emagrecimento de fato no período das férias de final do ano. Então vamos lá, vamos pensar, tá? Como agir diferente então? Se questione, pense, tá? Em que momentos você pode comer em menor quantidade. O contexto continua o mesmo. O que você pode fazer? Em que momentos você pode comer em menor quantidade aqueles alimentos que existem lá? Não precisa modificar tudo, mas com aqueles alimentos que existem lá, nas férias, nos eventos. O que e em que momentos você pode comer em menor quantidade? Outra orientação, em que momentos, dentro desse ambiente, dentro desse contexto todo, você pode comer, inserir alimentos mais leves, como frutas, verduras, legumes, porque a gente sabe que muitas vezes nesses períodos, nesses momentos, a gente acaba deixando de lado essas comidas mais leves, mais nutritivas, mais saudáveis, como as frutas, os legumes, as verduras. Até os integrais, a água, muitas vezes acaba ficando também. Então, em que momentos você pode trazer, apesar de todo esse contexto, esses alimentos mais leves para dentro da sua rotina nas férias? Será que você consegue no lanche da tarde levar essa fruta para comer na beira da praia, para evitar um pouco mais as frituras, os doces, o álcool que vai ser oferecido lá? É uma possibilidade, tá? Também, outra questão, outra orientação importante. Eu preciso mesmo daquele picolé, daquele sorvete, daquele açaí, daquela bebida todos os dias? Será que é só isso que vai me fazer ter a sensação de estar curtindo as minhas férias, de estar aproveitando? Que a gente acaba relacionando muito o curtir as férias com o comer. E geralmente comer alimentos que não vão favorecer a nossa redução da ansiedade e o emagrecimento. Muito pelo contrário. A gente acaba consumindo nas férias alimentos que estimulam a ansiedade ao comer. E isso, quando a gente volta das férias, acaba sendo um fator que dificulta muito a gente conseguir manter o comando sobre tudo isso ao longo do ano que se segue. Então vamos pensar também sobre isso e tentar trazer para dentro dessa rotina de férias esses alimentos e evitar um pouquinho. Não significa que não possa, mas será que todos os dias? Será que o tempo todo? Será que toda hora? Vale a pena pensar um pouquinho sobre isso. Outra coisa, outra orientação importantíssima. Quando que a água pode entrar dentro dessa rotina de férias? Quando que eu consigo manter a água? Será que eu consigo levar lá para a beira da praia? Será que eu consigo ter uma garrafinha perto de mim mais frequentemente ao longo do dia para continuar bebendo água? Então são coisas importantes a gente refletir. E respondendo a pergunta do início dessa conversa, o que comer no final do ano e nas festas e nas férias também para conseguir realmente emagrecer ou manter o peso nesse período? Acho que deu para entender que você pode comer tudo o que tiver disponível. Você pode aproveitar todas as opções que forem postas na mesa da ceia de Natal, na mesa da ceia do Ano Novo, nas férias também. A questão primordial é, apesar de poder aproveitar tudo isso, não deixe de trazer também para dentro da sua rotina alimentar desse período as frutas, as verduras, a comida de verdade. Não deixe de beber água e não deixe de fazer isso tudo com tranquilidade e moderação. Porque poder comer de tudo o que é oferecido não significa comer tudo isso o tempo todo. E não significa excluir desse nosso período alimentos que são positivos, que são saudáveis e que auxiliam no controle da nossa ansiedade ao comer e do emagrecimento. Porque senão a gente vai trazendo, vai minando o campo do nosso emagrecimento de uma forma que quando aquela bombinha lá estoura, ela acaba dificultando toda a organização, talvez de meses depois dessas férias. Às vezes a gente leva muito tempo depois desse período de férias de final de ano para conseguir trazer de novo uma rotina alimentar mais
positiva para os resultados de emagrecimento que a gente está querendo. E isso também vai gerando ansiedade, porque quanto mais tempo a gente demora para voltar a ter uma rotina que a gente sabe que emagrece, que a gente sabe que é mais saudável, mais ansiedade a gente vai tendo. E quanto mais ansiedade a gente vai tendo, mais a gente vai comer. Então, olha o ciclo que acaba se criando dentro desse contexto de férias e ano novo também, que a gente pode aproveitar e que a gente pode aproveitar com consciência. E é isso que eu acabo trabalhando muito com os meus pacientes no consultório, no 1-a-1 e no programa de emagrecimento também. Porque é preciso a gente fazer um trabalho voltado para fazer a pessoa conseguir aproveitar as férias sem se restringir, sem se proibir, mas sem também comprometer os seus resultados de emagrecimento, sem comprometer essa ansiedade que às vezes é gerada durante uma alimentação riquíssima em carboidratos, riquíssima em gorduras, pobre em proteínas, pobre em nutrientes, por um período às vezes até grande de tempo que corresponde aí ao final do ano e às férias. Então, esse trabalho ele precisa ser voltado justamente em não dar regras e cobrar depois por resultado, mas jogar junto mesmo. Então, esse trabalho eu gosto muito de fazer, trazendo consciência alimentar para as pessoas que me procuram. E a questão primordial, gente, é que a gente pode e deve ser feliz comendo. Também nas férias, durante o ano, o tempo todo. O que não dá para acontecer é a gente se sentir feliz somente se estiver comendo. A gente sentir que está aproveitando as férias, as festas e o final de ano só se a gente estiver comendo e comendo muito. Porque isso vai trazer resultados negativos para a nossa ansiedade ao comer e para o emagrecimento também. Porque a gente pode e deve comer as comidas típicas das festas de final de ano e das férias, que eu fui citando aqui já ao longo da conversa. Os doces, os picolés, as bebidas, o churrasco, as frituras. Claro que a gente pode aproveitar tudo isso, mas a gente também pode e deve fazer tudo isso entendendo que há um limite que o nosso corpo suporta e que o nosso estado emocional suporta também em relação a essa alimentação que a gente acaba desenvolvendo durante esse período. Porque a gente vai lá, aproveita, curte, depois a gente volta para casa e começa a cair na realidade. E começa a pensar, puxa vida, o que foi que eu fiz? Eu não precisava ter feito aquilo, não precisava ter sido assim. E aí já vem a carga emocional da culpa, da frustração, da vontade de desistir, de não acreditar em si mesmo. Às vezes já passou todo o mês de janeiro, a gente não consegue se engrenar de novo e a gente começa a ficar ansioso porque o ano já tá passando e já entra fevereiro, e quando vê março, abril, e a gente não conseguiu engatar, e aí já é julho e a gente começa a pensar, nem vale mais a pena, né? E vale, gente, vale a pena. Se for 22 de dezembro, vale a pena sim, porque o que vale a pena são os insights que a gente vai tendo, as percepções que a gente vai tendo, que a gente consegue trazer para a vida prática, e isso vai mudando o nosso comportamento em relação à comida, a nossa relação com ela. Então, vale a pena, sim, a gente começar a pensar, seja qual for o dia. Porque o nosso ano começa todos os dias, não é no dia 1º de janeiro. E se a gente não prestar muita atenção, 31 de dezembro chega de novo, chega muito rápido. Se a gente não presta atenção, 1º de janeiro se transforma em 31 de dezembro num piscar de olhos. E se nós não estivermos conscientes, atentos para a nossa alimentação, a gente vai comer cada vez com mais ansiedade e vai ganhar cada vez mais peso. Então vai chegando todo final de ano com aquela culpa, com aquele sentimento de que não deu mais uma vez. E aí sim as férias vão ser mais um motivo para deixa eu curtir, que depois eu vejo como eu resolvo isso. E a gente sabe que muitas vezes acaba não acontecendo. Então o ponto-chave para resolver tudo isso é não entrar em guerra com a comida, não entrar em guerra com os alimentos e nem com a sua vontade de comer. O que isso quer dizer? Chegou Natal, chegou o final do ano, chegaram as férias, vai dar vontade de comer coisas diferentes, vai dar vontade de aproveitar. Escuta o teu corpo, presta atenção. Por que ele tá com aquela vontade? A vontade de que exatamente? Tem como aproveitar aquilo sem exagerar? Tem como aproveitar aquilo sem estar se comprometendo demais no sentido da ansiedade, do conseguir comer com calma, conseguir saborear?
faça esse exercício, se respeita também, sem restrição, sem proibição, mas sem o outro extremo também, que é o comer sem consciência nenhuma, simplesmente no modo automático. E fazendo isso, desenvolvendo isso, é algo que você leva para a sua vida e não vai importar mais se vai existir evento, se não vai existir evento, você vai estar no comando da alimentação e não o contrário. Então pode vir Natal, Ano Novo, aniversário, casamento, Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães, o que for, final de semana, que isso não vai mais ser um problema na sua vida, isso não vai mais ser um obstáculo, um empecilho para fazer você conseguir emagrecer o quanto você quiser. Porque você está no comando, você vai conseguir decidir o que comer, quando comer, quanto comer, por que comer. Isso é o ponto-chave de reduzir a ansiedade ao comer e ter o sucesso de emagrecer o quanto você quiser. Então, como vocês viram aqui, não existe uma receita que diga o que todo mundo deve comer ou o que ninguém deveria comer. O que existe é cada um entender o que vai decidir comer, como vai fazer isso e por que vai fazer isso. Porque isso vai tirando você das soluções mirabolantes e perigosas que surgem nessa época do ano e que prometem aquele emagrecimento rápido, aquele emagrecimento de 15 quilos em 10 dias e que inclusive é o tema de um dos nossos próximos conteúdos, onde eu vou falar sobre as receitas caseiras, os remédios caseiros que prometem emagrecimento rápido, quais funcionam, quais não funcionam, por que isso acontece. Então fica de olho aqui, fica atento nos próximos conteúdos que estão chegando, porque vão ser muito úteis para você que está buscando diminuir a ansiedade e emagrecer o quanto você quiser nesse novo ciclo de ano que está começando. Aproveita e dá uma olhada nos outros conteúdos do canal, onde eu falo sobre o comer emocional, onde eu falo sobre jejum, onde eu falo o que comer também para reduzir a ansiedade, onde eu falo sobre os efeitos da balança, o obstáculo que a balança acaba gerando no processo de emagrecimento. Então vai dar uma olhada aqui no canal para encontrar esses conteúdos que vão ser com certeza muito úteis para você no seu processo de emagrecimento. E se esse conteúdo de hoje sobre o que comer para emagrecer, mesmo no período do final do ano, das festas, das férias, foi positivo para você, te ajudou, contribuiu para o seu emagrecimento, fez alguma diferença na forma como você vai encarar aí os próximos finais de ano, as próximas férias que você vai ter, clica em curtir, encaminha esse conteúdo para mais uma pessoa, para mais uma mulher, para a gente poder formar um grupo forte de mulheres que vão se libertar juntas da ansiedade ao comer e conseguir emagrecer o quanto quiser, sejam 2 quilos, 5 quilos, 10, 15 ou 19 quilos ou até mais no próximo ano que está chegando, que está iniciando. E isso não é promessa da boca para fora, porque eu dou o meu melhor aqui para ajudar as mulheres com isso e eu vou me comprometer a cada dia mais em trazer conteúdos que levem as mulheres a reduzirem essa ansiedade ao comer e emagrecerem sim o quanto quiserem. Muito obrigada por terem acompanhado esse conteúdo e eu espero você no nosso próximo vídeo. Até lá!